Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos começar mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo. Vamos fazer uma oração nessa manhã e depois adorar a Deus com os nossos louvores. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença para aprender um pouco mais de Ti, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, para que nós estejamos cada dia mais, Pai, a par de todos os Seus planos e projetos para as nossas vidas. Abençoa cada filho Teu que vai assistir online e os que vão assistir depois também. Em nome de Jesus, amém. Importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. E
se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Por isso que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Grande Deus. Aleluia. Amém. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Hebreus 8, do 6 ao 13. Hebreus 8, do 6 ao 13 é o nosso texto básico de hoje. E o tema da nossa lição de hoje é as alianças de Deus com o homem. Nós sabemos que durante toda a história do povo de Deus, Deus fez 8 alianças com o ser humano. E nós vamos falar de todas elas. Hoje nós vamos falar basicamente de 2 alianças. E aí nas próximas aulas a gente vai falando das outras. Então vamos lá, Hebreus 8, a partir do versículo 6 até o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para com eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Esse texto aqui tem um subtítulo: A Nova Aliança é maior do que a Antiga. E realmente, irmãos, a gente sabe que em Jesus Cristo a maior e melhor aliança foi feita, porque através dele nós somos salvos. E ele está perto de nós e todos nós podemos conhecê-lo mais de perto, porque o véu foi rasgado a partir do momento que ele morreu naquela cruz por nós, nos dando livre acesso à sua presença. Então, hoje nós vamos falar disso, dessas 8 alianças que Deus fez com o homem. A gente sabe o que é aliança. Aliança significa união, ligação, pacto. Então, são as demonstrações de união de Deus para com o homem, de ligação de Deus para com o homem, dos pactos que Deus fez
com o homem. Por que Deus fez essas 8 alianças ao decorrer da história? Qual foi o motivo dessas 8 alianças? Bom, Deus, ele quer estar ligado, ele quer estar unido conosco. Não porque ele precisa de nós para alguma coisa, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, né? Mas ele quer esse relacionamento, ele quer essa relação. E essas 8 alianças, elas foram a forma que Deus teve de se fazer conhecer pelo homem. Então, todas essas formas, ele se mostrou mais próximo do homem para que o homem pudesse conhecê-lo mais, com o objetivo de que o homem pudesse crescer nesse relacionamento, que esse relacionamento pudesse crescer e o homem em si pudesse crescer também. Então, quais foram elas? Eu vou falar no geral e depois a gente vai aprofundar em 2 hoje, tá? Então, a primeira foi a aliança edênica, a segunda, a aliança adâmica, vocês vão saber o que significa cada uma daqui a pouco. A terceira foi a aliança noética, a quarta foi a aliança abraâmica, a quinta foi a aliança mosaica, a sexta foi a aliança palestiniana, a sétima foi a aliança davídica e a oitava aliança foi a que a gente mais fala, é a que a gente mais conhece, assim, porque quando a gente entra, principalmente quando a gente é novo convertido, porque é o que mais se fala da igreja, que é a nova aliança. Até na ceia a gente fala, né? A nova aliança no teu sangue. Então, qual a diferença? As 7 primeiras alianças foram uma associação de Deus ao homem, com o objetivo de fazer a humanidade crescer rumo à eternidade. Então, o que acontece? As 7 primeiras alianças foi com esse intuito que Deus, uma associação de Deus com os homens. Para quê? Para fazer a gente crescer rumo à eternidade. Mostrar para nós todos os caminhos, fazer os desejos e os desígnios de Deus conhecidos. Tanto é que a gente vê que ao longo da história do povo de Deus, no Velho Testamento principalmente, nós vemos Deus se revelando ao povo, dizendo para o povo o que ele esperava que o povo fizesse, o que era o melhor para o povo. Então era justamente isso, era trazer o ser humano novamente para rumo a essa eternidade e essa semelhança moral e espiritual com Deus. Porque quando o ser humano saiu do paraíso, ele perdeu parte dessa semelhança moral e espiritual com o Senhor, porque o pecado entrou. Então é todo o caminho, isso é todo o caminho que Deus traçou, essas 7 primeiras alianças, até chegar na última, que é a definitiva, que é a nova aliança, em Jesus Cristo, amém? Então é isso. A primeira aliança a gente vai falar agora, que é a aliança edênica, que tá lá em Gênesis 2:16. Gênesis 2, versículo 16, diz assim: E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore dos jardins comerá livremente do jardim, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a primeira aliança de Deus com o homem, a aliança edênica, porque ela foi feita no Éden, por isso que tem esse nome. E quais eram os objetivos para Adão e Eva nessa aliança? Primeiro, propagarem a espécie. Ou seja, eles estavam ali no jardim para propagarem a espécie. Então, eles iriam reproduzir, né? Crescer e multiplicar. E não só eles, tanto eles quanto os animais e os seres vivos que estavam todos ali dentro do jardim. O segundo objetivo para Adão e Eva era dominarem a terra. A gente estudou isso na aula passada e na aula retrasada. Adão e Eva, eles tinham esse objetivo, dominar a terra. Tudo que estava ali, que Deus criou, era para domínio deles. Terceiro, dominar os animais. Também, além de dominar a terra e todas as plantas e seres viventes ali que estavam na terra, eram também os animais, que eram o terceiro objetivo de Adão e Eva. Primeiro, propagar a espécie. Segundo, dominar a terra. Terceiro, dominar os animais. Quarto objetivo de Adão e Eva nessa aliança edênica era cuidar do jardim e comer dos frutos em geral.
esse era o quarto objetivo de Adão e Eva. Então eles tinham que cuidar daquilo que Deus tinha feito e podiam comer os frutos em geral. E aí vem o quinto ponto e objetivo dessa aliança edênica de Deus com o homem, que era não comerem de um único fruto, que era o da árvore do conhecimento do bem e do mal, cuja desobediência causaria morte. Então, eles tinham nessa aliança edênica, eles tinham esses 5 objetivos. Adão e Eva tinham esses 5 objetivos. Vou repetir para que vocês memorizem. Primeiro, propagarem a espécie. Segundo, dominarem a terra. Terceiro, dominarem os animais. Quarto, cuidarem do jardim e comerem dos frutos em geral. Quinto, não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, eles tinham 4 objetivos que eram totalmente livres para eles fazerem, eles podiam fazer. E o único objetivo que tinha a palavra não. Não comereis da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o único que eles não podiam fazer alguma coisa. Os outros todos eram para eles poderem dominar sobre os animais, sobre as plantas, os seres, a terra, propagar a espécie, tudo. Só um que tinha a palavra não. E foi exatamente esse em que o homem falhou, né? Ele já estava dominando os animais, já estava propagando a espécie, já estava dominando a terra, já estava cuidando do jardim, comendo dos frutos em geral. E ele só tinha que não ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente sabe o que é a nossa história, né? Que é a história do povo de Deus conta. E porque nós estamos aqui hoje, que Adão e Eva não conseguiram e falharam nesse objetivo, nesse aspecto da aliança de Deus, da aliança edênica de Deus com eles, né? E aí, é importante dizer que a aliança edênica foi a primeira aliança de Deus com os representantes da raça humana, né? Que eram Adão e Eva, naquele paradisíaco jardim, que era o Jardim do Éden. E o que Deus estava querendo dizer com essa aliança para Adão e Eva? Deus estava querendo dizer para eles o seguinte: tudo o que vocês quiserem, vocês têm em mim. Eu dou para vocês tudo o que vocês precisarem e tudo o que vocês quiserem. Eu sou aquele que vai suprir todas as suas necessidades. Mas eu peço uma coisa para vocês em sinal de obediência. Vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso que eu peço para vocês. E tudo o que vocês necessitarem e precisarem, eu vos darei. E aí o homem, né, falhou nisso, a gente já sabe. E aí o que acontece? Foi expulso do jardim. Deus, ele nunca falha. Então, nesse relacionamento de aliança, em todas as alianças, vocês podem ter certeza de uma coisa: Deus nunca falhou em nenhuma delas. Sempre a falha veio por parte do ser humano. E se Adão e Eva, no paraíso, antes do pecado estar dentro deles, falharam, vocês já podem perceber que as outras alianças, até chegar à última, as outras 7, também tiveram problemas assim. Porque se para eles foi difícil cumprir o que Deus mandou, por quê? Porque ouviram a serpente, porque preferiram ouvir a voz do inimigo do que a voz de Deus, que era o seu amigo, que fornecia e supria todas as suas necessidades, tudo que eles precisavam. E aí nós vamos para a segunda aliança, que também tem a ver com Adão e Eva, que é a aliança adâmica. A primeira é edênica, porque tem a ver com Éden, era de quando eles estavam no paraíso. Foi a primeira aliança de Deus com representantes da raça humana, que eram Adão e Eva, e estavam no jardim. Então, a edênica. E agora nós vamos ver a adâmica, que foi depois que o homem saiu do jardim. Vamos ler aqui Gênesis 3, versículo 16 e 17. Diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, olha só. Aqui foi a segunda aliança
de Deus com a raça humana através de Adão e Eva. Só que o que acontece? Deus, como eu falei, ele nunca falha. E mesmo diante do fracasso humano, ele mantém o seu propósito. Então, assim, lá na aliança edênica, Adão e Eva falharam com Deus. E Deus não falhou. Então, ele estabeleceu algumas condições para que houvesse uma segunda aliança com o homem, que é essa aliança adâmica. E quais foram essas condições? A gente viu aqui, para a mulher e para o homem também para a serpente. Então, a primeira coisa, a serpente ela foi um instrumento do maligno, né? Ela foi usada pelo inimigo para convencer Eva a cair na tentação e desobedecer, quebrando assim a aliança, a primeira aliança, que era a aliança edênica. Então, qual foi a maldição que caiu sobre a serpente? Ela era a mais linda, olha só, a mais linda criatura do paraíso e tornou-se um réptil odiado e repugnante. Então, olha só, gente, vocês conseguem imaginar hoje, lembrando, ó, imagina aí a imagem de uma cobra. Vocês conseguem imaginar ela sendo o ser mais lindo do paraíso? Eu não consigo. Por quê? Porque hoje a gente tem a imagem dela, como ela ficou após a maldição, que ela foi amaldiçoada. Então, ela ficou hoje um réptil que muitas pessoas até acham bonito, mas é um réptil repugnante, que a gente tem nojo e medo. Ninguém quer uma cobra dentro de casa venenosa pra atacar, porque você sabe que ela não é confiável. Então, a cobra tornou-se esse ser. A mulher, o que aconteceu? Olha só, gente, a gente sabe que ser mãe é muito bom. É uma sensação, só quem é mãe sabe. Mas na vida de uma mulher é um momento único. E era quando no jardim ainda, antes do pecado, era um ato de puro prazer e alegria e felicidade. A partir do momento do estabelecimento da segunda aliança, depois que o homem falhou, que é a aliança adâmica, esse momento deixou de ser um ato de puro prazer e alegria e se tornou um ato sofrido e doloroso, como a gente leu aqui. A mulher foi determinado que ela sentiria dores, muitas dores e sofrimentos na sua concepção. E além disso, ela teve que ficar como submissa, né? Porque que diz que ela vai ser, a partir desse momento ela seria dominada pelo homem. Porque a gente sabe, a gente já aprendeu que quando Deus criou Eva, ele criou ela como auxiliadora, para estar ali ao lado do seu esposo. Ou seja, quando a gente falou da aliança edênica, você vê que nos objetivos de Adão e Eva não tem dominar a mulher ou dominar o homem. Esse não era um dos objetivos dessa aliança. Deus não tinha colocado lá, Adão, você vai dominar Eva, Eva, você vai dominar Adão. Não, eles tinham que dominar a terra, os animais, propagar a espécie, cuidar do jardim, comerem de todas as árvores e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses eram objetivos da primeira aliança, a aliança edênica. Ninguém dominava ninguém, eles se ajudavam, eles estavam juntos, um com o outro, decidindo as coisas e cuidando das coisas. A única coisa que eles dominavam, como eu falei, era a terra e os animais. Era isso que eles dominavam. Já a partir do momento da aliança adâmica, a mulher passou a ser dominada pelo homem, como diz aqui, ó, no 16. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, é nesse momento, no estabelecimento da aliança adâmica, que acontece de a mulher ter esse destino também, essa determinação, essa condição para que a aliança permanecesse entre Deus e o homem caído. Porque é necessário que quando acontece qualquer desordem, qualquer bagunça, é necessário que tenha um responsável por isso, né? Então, por exemplo, quando você chega na sua casa, você deixar a sua casa limpa, deixar seus filhos e seu esposo em casa, para as mulheres, por exemplo, ou vice-versa, pro homem, saiu e deixou a mulher e os filhos em casa. Quando você chega, se tudo tiver uma desordem, você vai querer saber quem foi o responsável. Então, Deus deu essa responsabilidade a partir da aliança adâmica para que Adão
tivesse essa responsabilidade. Olha, a partir de agora, a responsabilidade da mulher vai ser do homem. Então, o que a mulher fizer, quem vai responder, quem vai ser o responsável é o homem, porque ele que vai dominar sobre isso. Então, nessa aliança tiveram essas condições. E para o homem, além dele se tornar totalmente responsável pelo lar e por tudo que acontecer, porque tem gente que fica assim, ó, quando o filho desobedece, aí tem homem que vira assim e fala assim, o seu filho, mulher, fez isso, a culpa é sua. Porque o filho tá desobediente, porque o filho não fez isso, porque eu saio para trabalhar e a culpa é sua. Mas a Bíblia nos mostra claramente que a responsabilidade é do homem. Deus vai cobrar do homem. Em Gênesis 3,15 também, ele firma essa aliança adâmica, falando que aquela promessa que a gente já falou na próxima aula. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já profetizando aí a nova aliança que viria. Nós estamos na segunda aliança, ainda teriam 6 alianças antes da nova aliança. 5, né? 5 alianças antes da nova aliança, que é a 8ª. Então, Deus já firmando aí essa aliança adâmica, falando sobre Jesus Cristo. Então, a responsabilidade e para o homem, qual foi a responsabilidade? Essa primeira, de ser o responsável pela família e pelo lar. Não tem jeito. Como eu falei, os homens podem falar aqui na terra até cansar que a responsabilidade é da mulher, que a culpa dos filhos é da mulher, que alguma coisa deu errado em casa por causa da mulher. Mas a gente sabe, por isso que a mulher também tem que descansar nesse sentido, de saber de que Deus irá cobrar essa responsabilidade do homem da casa. Do homem da casa, porque foi pro homem que ele designou essa responsabilidade. E outra coisa, o trabalho de Adão e Eva antes, na aliança edênica, que era a aliança do Éden, era dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, era propagar a espécie. Era um trabalho para eles que não era árduo. Não era árduo, era um trabalho prazeroso. Por quê? Porque a terra Deus, ele era suficiente. Então ele dava tudo de mão beijada para Adão e Eva. Eles não tinham que ficar arando a terra para poder plantar e colher. Não, tudo já vinha na mão deles, porque Deus estava ali suprindo. Já na aliança adâmica, que foi quando Adão e Eva caíram e falharam na primeira aliança, as condições para Deus se relacionar com o homem, para a mulher a gente já viu, e agora com o homem, foi que o trabalho deixaria de ser um trabalho prazeroso, motivo de satisfação, e se tornou exaustivo por causa da maldição que foi lançada na terra. A terra recebeu uma maldição também, como diz aqui, ó, em Gênesis 3,17. Porquanto deste ouvido à mulher, a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, nesse momento, Deus lança uma maldição sobre a terra, ou seja, ela não vai ser produtiva como ela era antes, que o homem não tinha trabalho, o homem não tinha suor, o homem não tinha que ir lá ficar adubando a terra. Não, ele não tinha esforço nenhum, ele só tinha que ir lá colher o fruto, colher os vegetais, os legumes, ele só tinha que ir lá colher. A partir desse momento ele teve que trabalhar de verdade, e aí veio exaustão, sofrimento, dor. E para toda a humanidade, inclusive Adão e Eva, né? A gente está falando aqui, outra condição. Com a queda e a falha na aliança edênica, na aliança adâmica veio a morte. A gente sabe que lá na aliança edênica, Deus falava para Adão e Eva, a gente leu aqui em Gênesis 2,6, se eu não me engano, 2,16, que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam conhecer a morte. E nesse segundo momento, nessa segunda aliança, eles realmente receberam essa outra condição, que é a morte. A morte passou a ser uma realidade para a raça humana. E ela não veio logo, é claro. Adão e Eva não saíram do paraíso e já, pronto, morreram. Não.
durante um tempo, eles iam ter a vida, mas ia ser uma vida breve comparada com a vida que eles teriam se eles tivessem sido firmes na aliança edênica no paraíso, que Deus tinha criado. E o que a morte se tornou para o ser humano, para a raça humana? Ela se tornou, ela adotou um caráter trágico e temível. Gente, todos os seres humanos, eles podem não ter medo da morte, de morrer, porque sabem que a vida deles está em Cristo e que o cristão passa dessa vida para a vida eterna. Mas a morte é algo temível. A gente anda vigiando para que nada aconteça, a gente toma os remédios quando precisa, a gente procura um médico quando tá doente, porque se você for perguntar, a maioria das pessoas, todo mundo que está aí com o seu emocional equilibrado, com sua mente sã, todo mundo que está numa situação normal, sem nenhum tipo de doenças psicológicas, traumas e situações desse tipo, um ser humano numa situação, num estado emocional normal e equilibrado, ele não quer morrer. Você pergunta para qualquer ser humano no estado equilibrado, normal, pergunta, você quer morrer? Não quer. Não quer, ele quer viver. Ele quer ver os netos, ele quer ver os filhos casarem, crescerem, ele quer ter uma vida boa nessa terra. Então a morte, ela veio e ela adotou esse caráter temível e esse caráter trágico. A gente sabe que quando a gente ouve falar de alguém que morreu, a gente já fica com um sentimento ruim, mesmo que não seja da nossa família, justamente por esse caráter trágico e temível que a morte adotou a partir da falha do homem na primeira aliança, que é a aliança edênica, e no estabelecimento de Deus de condições para que se fizesse uma segunda aliança, que é essa aliança que nós estamos estudando agora, que é a aliança adâmica. Então, além da morte física, ainda houve outra morte, que é a que o cristão deve temer mesmo e não deve querer ter esse tipo de morte em sua vida, que é a morte espiritual, que é a separação total de Deus. Então, que nunca aconteça nas nossas vidas, né, irmãos, essa morte, que é a separação total de Deus do ser humano, né? Quando o ser humano se afasta de Deus e não ouve a sua voz e não quer relacionamento, acaba ocorrendo a morte espiritual. E para essa não tem jeito. Se o ser humano for partir dessa terra separado de Deus, a gente sabe qual é o destino, infelizmente, né? Então, resumão agora pra gente encerrar e falar aqui da conclusão dessa lição. Hoje nós aprendemos que Deus estabeleceu 8 alianças com a raça humana. Essas alianças vão ser estudadas durante os estudos, e nesse estudo de hoje nós estudamos 2 delas, que foi a aliança edênica. Qual é a aliança edênica? Qual é o objetivo que Deus tinha com os homens? Propagarem a espécie, dominarem a terra, dominarem os animais, cuidarem do jardim, comerem todos os frutos e não comerem do fruto do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente sabe qual é o final dessa história, dessa primeira aliança, que foi com a falha do homem, a queda do homem quando deu ouvido à serpente. Apesar do homem ter falhado, a gente estudou que Deus ainda tinha um propósito para a raça humana e por isso ele estabeleceu uma segunda aliança que se chama aliança adâmica. E essa aliança ele estabeleceu com algumas condições e ele firmou ela lá em Gênesis 3:15, quando ele diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." E ele continuou estabelecendo essas condições em Gênesis 3:16, 17. Para a serpente ficou a maldição dela antes ser o animal mais lindo do paraíso e se tornar um réptil, que a gente tem aversão, né? Repugnante, odiado, não confiável, que as pessoas não confiam. Para a mulher, o ato de prazer de ser mãe se tornou doloroso e sofrido, além do fato dela ter sido submetida ao domínio do homem, que antes na aliança edênica não tinha. Para o homem, o trabalho, que era um motivo de satisfação e de alegria, se tornou árduo, exaustivo, cansativo. A terra foi amaldiçoada e por isso ela não produzia mais por si só e o homem teve que trabalhar. E
Para toda a raça humana, a gente sabe que representantes dela, Adão e Eva, é claro, veio a morte física e a morte espiritual. Então, a morte física, ela adotou um caráter trágico e temível, e a morte espiritual, que é a total separação de Deus, também passou a existir. E qualquer um de nós estamos sujeitos a ela. Por isso que a gente não pode deixar a fé no nosso coração morrer, não pode deixar o Espírito Santo se afastar de nós por causa dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa falta de fé. A gente sabe que é pela fé que nós somos salvos. E para que a nossa fé seja alimentada a cada dia, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos orar, jejuar, falar com Deus o tempo todo, porque é conhecendo a Ele a cada dia mais, todos os dias, persistindo no conhecimento de Deus, em que nós vamos estar próximos a Ele. Porque nós aprendemos hoje também que essas alianças tiveram um propósito, foi o propósito de Deus de se fazer conhecido pelo homem, para que o homem o conhecesse, se aproximasse dele e trilhasse o caminho correto para a vida eterna. Então, esse é um dos motivos para o qual Deus fez essas alianças, para que nós pudéssemos crescer em conhecimento e crescer nele, para atingirmos o nosso objetivo final, que é a vida eterna, encontrar com Cristo, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lá do outro lado, na vida eterna, né? Que Ele tem preparado para nós. Então, aplicando, vou ler para vocês a conclusão dessa lição. Este é o plano do Altíssimo. O homem em si nada faz de bom. Nós, como humanos comuns, sem Jesus, não suportamos as sutis investidas do adversário. Por isso, Deus enviou no Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o varão de guerra que milita constantemente a nosso favor. Hoje, andando com Jesus, estamos aliançados perpetuamente a Deus. Jesus não está entre nós fisicamente, mas podemos ter certeza de que Ele, pelo Espírito Santo, está tabernaculado em nós. Amigo, você com Jesus é um vitorioso. Você e Jesus são a maioria. É isso aí. Então, olha só, gente. Eu não posso encerrar antes de frisar o que disse aqui nessa conclusão. O homem em si mesmo nada faz de bom. A gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia de que a gente é bonzinho. E aí eu não tô falando a gente como a nossa personalidade, eu tô falando o ser humano, a raça humana. A raça humana, ela não é boazinha. Por quê? Porque em si mesma, sem a presença de Deus, nós não temos capacidade de cometer nenhum ato de bondade. Fica nítido isso nessas duas primeiras alianças que foram quebradas pela falha do homem. Pela falha do homem. O homem estava ali no paraíso, ele, Adão e Eva. Eles tinham domínio sobre tudo. Eles tinham só coisas boas. Deus supria todas as necessidades. E ainda assim ele falhou, porque escolheu o que era mal. Escolheu errado. Então, lembre-se sempre, você, eu, só somos capazes de fazer boas escolhas e ter atitudes boas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se você recebeu a Deus como seu Salvador, a Jesus Cristo, no seu coração, você foi selado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em você, porque nós somos templos do Espírito, ele te ajuda, por causa do fruto do Espírito, a ter boas atitudes e fazer boas escolhas. Por isso que nós temos que alimentar o Espírito. Por isso que nós temos que estar sempre com o nosso coração aberto para a palavra de Deus. Porque é Ele que nos sustenta e é Ele que nos faz trilhar bons caminhos nessa terra e ter boas escolhas. Então não esqueçam disso. Sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Mas graças a Deus pela 8ª aliança, que é a nova aliança, a gente vai estudar mais pra frente, que é uma aliança perpétua. Nós estamos para sempre aliançados a Deus através de Jesus Cristo. Então, graças a Deus por isso, por esse amor que Ele teve por nós, que mesmo com as nossas falhas, Ele não desistiu do seu propósito para a raça humana e continuou fazendo e estabelecendo alianças com o homem durante toda a história do povo de Deus, até chegar a nós, que vivemos a melhor parte da aliança, que é a nova aliança. Né? Quantos irmãos da fé gostariam de estar podendo contemplar essa nova aliança que nós podemos? Mas eles morreram antes disso, mas cumpriram o seu propósito, o propósito que Deus tinha para eles aqui na terra. Então agradeça a Deus por você viver nesse tempo glorioso em que Jesus Cristo já veio e está
próximo de nós, não está mais distante, ele está próximo. E lembre-se, com Jesus você é vitorioso, com Jesus você é a maioria. Porque quem é que pode ir contra o nosso Deus? Quem é que pode fazer algo contra ele? Ninguém. Ninguém. Então, se nós estamos com ele, nós estamos no melhor lugar, no lugar mais seguro dessa terra. Amém? No próximo domingo, nós vamos estudar a terceira aliança, que é a aliança noética, a quarta aliança abraâmica, a quinta, que é a mosaica, a sexta, a palestiniana, a sétima, a davídica, e a oitava, que é a nova aliança, que é a nossa preferida de todas, né? Porque é a que nos atinge mais diretamente, é a que nos trouxe Jesus. A nossa grande promessa que foi feita aqui nessa aliança adâmica, aqui em Gênesis 3:15, e que se cumpriu, e ainda tem uma parte que vai se cumprir, que é a volta de Cristo, que nós estamos aguardando ansiosamente, amém? Então, que nessa manhã você possa ter sido abençoado com essa palavra, que você possa ter aprendido um pouco mais, assim como eu aprendi, porque esses assuntos nunca ficam velhos, e por mais que você saiba algo sobre isso, é sempre bom revisar os seus conhecimentos para que você, a cada dia mais, fique mais, cresça em conhecimento, como é o propósito de Deus para a raça humana. Crescer em conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da nossa história, conhecimento dos propósitos de Deus para nossas vidas e do plano de Deus para o homem. Amém? Então vamos orar agora para encerrar a nossa escola bíblica dominical e também para entregar a nossa consagração. Antes disso, eu vou ver quem está conosco aqui na live. Nós temos a Rafaela, paz do Senhor, irmã Elizabeth Gonçalves, amém. Laura Paiva, glória a Deus pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui no outro aplicativo, irmã Terezinha, paz do Senhor, irmã Elaine Dourado, sua família, irmã Vânia Maria, irmã Cida Matos, irmão Raul, amém. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês. E também para quem ainda vai assistir, nós estamos muito felizes porque sabemos que vocês estão aprendendo juntamente conosco a palavra de Deus. Então vamos lá para a oração nessa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, Pai, amém, por cada dia mais abrir o nosso entendimento, por cada dia mais nos fornecer o conhecimento necessário para que nós sejamos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Amém. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar nos ensinando a cada dia, Pai. Muito obrigada pela igreja a qual nós fazemos parte, Deus, que é uma igreja que ensina a Tua palavra, a palavra real, Pai, que tem toda a palavra baseada, Deus, no que a Bíblia diz. Amém. Que o Senhor possa continuar, Pai, nos ensinando e nos instruindo, Pai, para que a gente trilhe os propósitos de Deus para as nossas vidas. Abençoa cada filho Teu que está assistindo a live nesse momento, que o Senhor possa concretizar os Seus planos na vida de cada um, Pai, e que eles possam, Deus, deixar que a Sua vontade seja feita, porque nós sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável na vida deles, em nome de Jesus. Nós entregamos também a nossa consagração nessa manhã, em favor da nossa igreja, em favor das nossas vidas, da nossa vida espiritual, dos nossos irmãos que estão enfermos, de todos os que estão precisando nesse momento, Pai. Nós pedimos também a Sua misericórdia sobre o nosso país, sobre o mundo, Deus, com relação a esse vírus, que o Senhor possa nos ajudar, porque nós sabemos que sem a Tua presença nada poderá ser feito, Deus. Obrigada por tudo, nos ensina cada dia mais, nos mostra quais são os propósitos, os Teus propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre vocês, sobre a família de vocês, agora e para sempre, amém. Abraços, saudades, tchau.